sem ter que escrever nada, só leitura e assinalar ali, ou uma atividade de verdadeiro ou falso, ou assinalar a alternativa correta. Tem algumas questões que são algumas alternativas corretas. Então, eu vou projetar para vocês aqui, né, a prova. Vou ler. Mas, prof, mas tipo, não tem nada de escrever assim, é só quadradinho, né? Só quadradinho, só assinalar. Então, vocês já vão estar com uma leitura, né? Já vou fazer uma leitura com vocês agora, projetando. Depois, na hora de vocês realizarem as questões, vocês também vão lá ali. Eu não vou ler a prova toda, eu vou ler alguns pontos principais ali da prova, um ou outro enunciado, uma outra palavra diferente ali. E aí, depois, vocês fiquem à vontade para fazer. Fala, Manu. Lembrando que... Tudo bom? Lembrando que é o seguinte... Vocês, quando terminarem, se você não quiser ficar aqui na aula online, não precisa, tá? Pode só ler a explicação, eu vou mandar um link e aí você já sai e faz a prova, mas entregue a prova hoje, tá? Eu vou, depois que eu ler todas as questões, eu vou mandar a prova para a Tati vai encaminhar para o grupo dos pais para quem não está presente aqui. É até a meia-noite? Isso, só um segundo, Arthur. Eu vou, além disso, além de que você pode sair na prova, sair daí depois da explicação, pega o link e vai fazer sua prova. Quem ficar aqui ao vivo comigo, eu estou aqui para uma ou outra pergunta que vocês vão ter, certo? Eu só vou pedir o seguinte, para vocês, quando vão acabando, eu estou acabando a prova, acabei, não ficar falando, professor, acabei, porque isso gera uma ansiedade em quem está fazendo, tá? Simplesmente acabou sua prova, desliga e vai ser feliz aí, porque vocês não têm mais aula no dia de hoje. Tá? Então, só terminem a prova e saiam da sala quem for ficar comigo online aqui. Beleza? Eu vou projetar aqui para vocês. Quer falar alguma coisa, Arthur? Sim, antes, se você quer ter certeza que você quer ver todo mundo na reunião, é só você clicar nos 3 pontinhos, alterar layout, e daí vai ter uma barra no 16 ali, entende? Daí você aumenta até o máximo. E teve uma atualização. Obrigado, Arthur. Valeu, obrigado, Arthur. Beleza, então, gente. Projetando a tela aqui para vocês. Atenção aí na hora da leitura. A hora que eu estiver lendo as questões aqui, gente, eu não consigo ver vocês, tá? Eu só consigo ver o que eu estou projetando, então não adianta falar nada. Só vamos atenção à leitura aí. São 9 questões, beleza? Vamos lá? Então, beleza, gente. Lembrando aqui, não se esqueçam de colocar o nome, né? Coloca aqui seu nome e tal. E vai respondendo uma por uma aí. Primeira questão. Leia o texto a seguir sobre as primeiras moedas de metal e selecione a alternativa correta. Então, vamos ler o texto aqui sobre as primeiras moedas de metal. E é só uma alternativa correta. Fiquem atentos aqui nesse momento que tiver... Só rapidinho, quem é que está como Toby? Alguém entrou como Toby? É o Gabriel. Não, é que, prof, Toby é meio que um negócio de um jogo. Tudo bem, o Gabriel já viu. Não, Toby é um anime japonês. De boa, gente. Tamo junto. De boa. Então, prestem atenção quando é a alternativa correta ou as. Na primeira é só uma alternativa correta. As primeiras moedas, tal como conhecemos hoje, surgiram na Lídia, que é a atual Turquia, o país Turquia, no século 7 a.C., 2.700 anos atrás. As características que se desejava ressaltar eram transportadas para as peças através da pancada de um objeto pesado, o martelo. Foi o surgimento da cunhagem. Cunhar é fazer, de fato, o formato da moeda, né? Da cunhagem a martelo, a batida, foi o surgimento desse estilo de cunhagem de metal, onde os signos monetários eram valorizados também pela nobreza dos metais empregados, como o ouro e a prata. Embora a evolução dos tempos tenha levado à substituição do ouro e da prata por metais menos raros, né, níquel, cobre, etc.,
preservou-se com o passar dos séculos a associação, a ligação dos atributos de beleza e expressão cultural ao valor monetário das moedas, e quase sempre, na atualidade, apresentam figuras representativas da história, da cultura, das riquezas e do poder da sociedade. Fechou, gente? Então, vocês viram aí, é um texto que está falando que, apesar de hoje a gente não usar moedas de ouro e de prata, são outros materiais, ainda tem uma coisa que era da antiguidade, que é ter ali a cara de um rei, o rosto de um presidente, ter o rosto de uma pessoa que foi importante. Então, isso veio lá da Turquia e se permaneceu até hoje. Aí, alternativas aqui. Gente, quem quiser fazer perguntas, façam depois que eu ler toda a questão, tá bom? Toda a prova, fechou? Aí tem as alternativas, é só uma. Lembrem que vocês não vão assinalar aqui, vocês vão assinalar aqui embaixo, tá, gente? Não é no lugar aqui, eu sempre recoloco a questão embaixo. As moedas feitas em metais preciosos como ouro e prata surgiram apenas recentemente. Ainda hoje as moedas têm figuras relacionadas à cultura da sociedade que as produzem. As primeiras moedas eram lisas, sem marcações de valor ou de quem as produzia. Antigamente as moedas eram feitas de metal não preciosos. Então você vê aí qual é a alternativa que corresponde com o texto acima. Beleza, gente? Segunda questão, tem aqui a rota da seda, tá, gente? A rota, observem, representa a rota da seda, que era feita aqui por terra pela Ásia e também pelo mar, até chegar na Europa, né? Saía da Ásia ou por terra ou por mar. E aí temos duas rotas da seda marcadas aqui no mapa, tá? E aí você tem que selecionar as alternativas corretas sobre a questão da rota da seda. Aí tem aqui, a rota da seda recebeu esse nome devido ao grande volume do tecido de seda comercializado entre Europa e Ásia. B, a rota comercial destacada na imagem acontecia exclusivamente por vias terrestres, só por terra e não por mar, está falando essa alternativa. B, alternativa C, as rotas comerciais cresceram com o aperfeiçoamento de instrumentos de navegação e localização, como bússolas e mapas. E, por último, diversos meios de transporte eram utilizados ao longo das rotas comerciais, como barcos e animais de carga. Então, tem mais de uma correta aí. Vocês assinalam quantas vocês acharem que são corretas. Terceiro exercício, observe aí que tem imagens e indica se as alternativas são verdadeiras ou falsas. Então tem a imagem aqui 1 da moeda de prata da antiga República Romana. Isso daqui no 116, 115 a.C., tá bom? Aqui Roma, tal, algumas imagens de imperador, de cavalos, tal. E aqui a moeda, a cédula de R$100 no Brasil. Então tem a imagem 1 e a imagem 2. Aí vocês observem aqui, são 4 afirmações, e aí vocês vão aqui embaixo falar se cada uma dessas afirmações é verdadeira ou falsa. Só pode selecionar um. Eu sei que aqui dá para estar dando para escolher 2, gente, mas se vocês colocarem 2 vai estar errado. Vocês vão ter que escolher ou um ou o outro, beleza, gente? Então, calma aí, deixa eu ver se tem alguém entrando aqui. Não. A imagem 1 retrata... Se a gente não souber muito bem qual a gente pode ser verdadeiro ou falso, e a gente lê tudo de novo, a gente deixa 2 ou não? Não deixa 2, você deixa nada. Ou deixa 1 ou não deixa nada. Mas escolhe só um. Se você não souber qual é, Rafael, escolhe só um. Tenta 1, mas 2 não. Ou é verdadeiro ou falso. Aí você vai ver que é bem tranquilo, Rafa. Beleza. Então tem aqui, vocês leiam com atenção aí e depois vocês assinalam verdadeiro ou falso. Fechou? 4. Então agora a questão sobre as diferentes formas de comunicação. Selecione as alternativas corretas. Mudou o assunto agora não é mais moedas, não, agora o assunto é comunicação. Diferentes formas de comunicação. Primeira alternativa aqui. Em algumas comunidades, os idosos preservam e transmitem oralmente os costumes e tradições, em algumas comunidades. Outra, a escrita
É a única forma de registro utilizada pelos seres humanos em todas as sociedades. É a única forma, tá falando aqui. Depois, na Grécia Antiga, os feitos de homens e mulheres eram recordados por meio de histórias e músicas. Então, a gente conversou um pouco sobre isso. E, por último, livros e textos são exemplos de comunicação escrita, enquanto canções e histórias são contadas, né? Histórias contadas são exemplos de comunicação oral. Vê aí qual está certo, aí vocês assinalam aqui. Vocês podem assinar. Mais de uma nessa? Mais de uma lá, ó. Selecione as alternativas corretas. Questão 5. Mais uma de verdadeiro e falso. Também falando aqui sobre escrita, ó. Sobre a escrita em diferentes momentos históricos, indique se as alternativas são verdadeiras ou falsas. Então, sobre a escrita nos diferentes momentos históricos. Vamos lá, primeira. Os desenhos e gravuras feitos nas paredes pelos primeiros agrupamentos humanos representam uma forma de comunicação. Outra. A escrita suméria, registrada em placas de barro, ainda hoje é utilizada no Brasil. Próximo. Diversos instrumentos foram inventados pelo ser humano para aperfeiçoar a criação e a publicação de textos escritos, como a máquina de escrever, a imprensa e o computador. E, por último, atualmente é comum escrevermos com lápis, canetas e através de computadores. Verdadeiro ou falso, aí vocês vão assinalar uma só para cada. Beleza, gente? Questão 6 é a carta do Pero Vaz de Caminha, um trechinho da carta aqui, e também vocês vão ver uma imagem da carta aqui embaixo, tá? Mas vamos ler aqui primeiro. Olha o trechinho da carta, dessa carta, desse... Folia, é isso? Não entendi. Como é que lia essa letra bizarra? Bizarro, né, Isabel? Impressionante, também acho bizarro, não sei, os caras deviam ter uma técnica especial aí. Nossa, a irmã da Marina é muito parecida com ela. Marina, depois se concentra em fazer a prova e não comer, fechou? Como é o nome da sua irmã? Diz teu nome, Manuela. Eu sou Manuela. E aí, Manuela, tá tudo certo com você? Quantos anos você tem, Manuela? 3. 6. 3 anos? Que legal, né? Já tá estudando já? É isso aí, já tá fazendo as aulinhas online já, né? Legal, Manu, tamo junto, hein, Manu? Depois eu vou contar umas histórias engraçadas pra você, tá, Manu? De uns bichos muito doidos, fechou? Falou, Manu, tamo junto. Agora ajuda a sua irmã a se concentrar. Fala, ó, faz a prova certinho aí, Marina. Beleza? Vamos aí. Então vamos lá, gente. Vamos ver a carta do Pero Vaz de Caminha aqui, o trechinho. Em 1500 ele escreveu essa carta pro rei de Portugal no momento. Posto que o capitão mor desta vossa frota, a frota do rei, e assim os outros capitães escrevam a vossa alteza a nova do achamento dessa vossa terra nova, que ora nesta navegação se achou. Não deixarei também de dar disso minha conta a vossa alteza, assim como eu melhor puder, ainda que, para o bem contar e falar, o saiba pior que todos fazer. Ele está querendo ser humilde aqui, falando, ó, eu não sei muito bem como fazer isso, mas eu vou tentar escrever da melhor maneira possível para você, rei, o que a gente encontrou nessa terra. Ele está falando do Brasil. Aí tem aqui um trechinho, essa carta toda tem um site, tá, gente, que vocês podem ver, e a questão está falando as alternativas corretas. Então tem aqui as alternativas. A carta foi enviada para o presidente de Portugal. Pedro Álvares Cabral era o comandante do navio que chegou às novas terras. A carta era a principal forma de envio de mensagens das pessoas que viviam no século XV. E a carta de Pero Vaz de Caminha foi escrita à máquina para o rei de Portugal. Beleza, vocês assinaram aqui o que vocês acham correto ou não, fechou? Questão 7, mais uma de verdadeiro ou falso. Agora falando sobre aparelhos, né, com os programas de TV aí. A relação dos aparelhos e programas de TV está dentro dessa área da comunicação também. Falando da televisão, do rádio e tudo mais. Primeira, o aparelho de televisão era muito caro quando foi criado, por isso poucas famílias tinham acesso a ele. Depois, antigamente era comum que as pessoas de algumas famílias se reunissem para assistirem juntas aos programas de televisão.
3. Atualmente, os programas de televisão são direcionados apenas a adultos. Último, como há atualmente muitos tipos diferentes de programa de televisão, é importante que as crianças conversem com os adultos sobre o que seria mais adequado à sua faixa etária. Aí vocês vão vir aqui embaixo e colocar o verdadeiro ou falso para cada uma das alternativas. Penúltima questão, queridos. Observe os dados a seguir sobre o uso da internet no Brasil e selecione as alternativas corretas. Então, vocês vão verificar aqui, né, esse gráfico. O vermelho mais escuro é o ano de 2016, o rosinha é o ano de 2017, é o total de acesso aqui, tanto no ano 16, tanto no ano 17. Aqui pelos homens, no ano de 2016 e no ano de 2017. Pelas mulheres, por pessoas de 10 a 30 anos, por pessoas de 14 a 17, por pessoas de 60 anos ou mais. Então, tudo está mostrando uma comparação de 2016 e 2017, o uso da internet pelo celular. Aí vocês vão ver as alternativas corretas. Leem aqui, analisem o gráfico, analisem as informações que tem aí e assinalem aí quais são corretas. Ô, professor, só um avisinhozinho. Não precisa enviar o link da atividade aí, porque eu já mandei. Beleza. Sobre os aparelhos de rádio, seus programas, você ficou copiando palavrinha por palavrinha aqui que está escrito? Paciência. Sim. Teve paciência. 9. O problema é que eu tô no celular e eu tô ainda aprendendo a mexer nesse tipo, vamos dizer, que mudou um pouco. E aí eu não sei onde é que fica o chat. Fica tranquilo que vai dar tudo certo. Eu vou mandar para a Tati. A Tati vai mandar para os pais, tá? Aí você vê aí como que vai ser. Achei. 9, sobre os aparelhos de rádio, seus programas, a relação das pessoas e o meio de comunicação. Observe as imagens a seguir e selecione a alternativa correta. Então, tem um rádio aqui na década de 50, tem um rádio dentro do carro. Vocês vão ver aí a alternativa correta dessas 4 aqui. Fechou, gente? Eu sei que o Arthur já mandou, mas eu vou mandar também aqui para vocês terem certeza aí. O Arthur teve paciência de escrever letra por letra, Arthur. Caramba, velho. Não, eu acho que ele copiou mesmo. Como que faz? Não, eu não copiei. Não dá para Eu não copiei, Não dá pra copiar. Não dá para copiar, a não ser que você estiver no site, né? Beleza, gente, tá aí. Prof, vou Beijo no coração. fazer agora, tá? Só vou mutar o meu som. Tá bom. Quem precisar sair porque a concentração sai. Quem quer ficar aqui, abaixar o volume, abaixa. Eu tô aqui para até 5h15 tirar alguma dúvida de vocês se for necessário. Eu só vou agora rapidinho, gente, conversar com a Tati para ela mandar para os pais de vocês aí, para quem faltou a prova, tá bom, gente? Não foi fácil digitar letra por letra. Ô, prof, eu não vou poder responder agora, é que eu vou responder por celular e vai demorar um tempinho, porque meu irmão também tem fora, ó. Ele tá respondendo lá com o celular da minha mãe, ok? Tranquilo, Rafa, tranquilo.